Eu sou o pastor Marcelo. Eu sou a pastora Carol. E hoje nós vamos falar a respeito de casamento. do casamento. Agradeço a Deus essa oportunidade da gente poder trazer o nosso testemunho para vocês, né, de quem éramos antes de Cristo entrar na nossa vida e daquilo que Ele fez nas nossas vidas e no nosso casamento. Porque o casamento é uma aliança entre homem e mulher. A palavra nos ensina que nós sairíamos de nossas casas e nos tornaríamos uma só carne. Mas é muito fácil ler a palavra e não ter o pleno entendimento dela. Por isso, o Senhor, Ele nos leva, através do Espírito Santo, a entender a importância dessa aliança entre homem e mulher. A família é um projeto de Deus. Amém. Então, nós tivemos esse entendimento, nós tivemos um casamento antes de Cristo e hoje a gente fala como um segundo casamento, né? Um casamento pós-Cristo. A minha conversão, ela foi uma conversão onde eu realmente, eu tive um entendimento muito grande de Deus Pai. E quando eu entendi que eu tinha um pai e que esse pai era perfeito, que esse pai, ele cuidava, protegia e que ele tinha me dado realmente, já todas as coisas, eu precisava ir àquele manual, a Bíblia, e eu comprei uma Bíblia e comecei a ler a palavra e eu quis realmente conhecer, Jesus que morreu, que levou os meus pecados. Eu queria conhecer o caráter de Jesus. E então a minha busca, a minha fome, a minha sede foi tão grande. E logo bem no começo da minha conversão, eu já passei por muitos desafios, Vários. Muitos. E eu nem fiz parte de nenhum deles, tá? e quando eu realmente mergulhei na palavra, o Senhor, aprove o Senhor, eu tive as minhas tribulações na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, mas aonde antes eu agiria o quê? Com acusação, sem perdão, sem graça. Verdade. Então, quando eu cheguei e me deparei com situações que antes... Posso falar um pouquinho disso? Claro. Então, como marido, o que eu experimentei? Nós éramos mundanos, vivíamos no mundo e achávamos que éramos pessoas boas, que tomávamos sempre as melhores atitudes, pensando no bem-estar da família, mas tínhamos uma vida realmente avessa às coisas do Senhor. Ou seja, Cristo não fazia parte do nosso dia a dia. Nós éramos independentes de Deus. E amados, eu não sei aonde você se encontra, mas eu sei aonde Ele vai te encontrar. E Ele vai te encontrar nesse lugar, aonde você entende que Ele é tudo e opera em todos os momentos. E que Ele é por você. Agora imagina minha esposa vai ao Brasil ajudar a irmã dela que estava passando por um processo de divórcio muito difícil para ela. Eu muito ciumento. Me debati em permitir que ela fosse e ela vai, 2 semanas no Brasil, ela me liga dizendo que ela vai para um retiro espiritual no Tocantins. Eu escutei isso, eu estou em Orlando, eu estou pensando com a minha mente mundana, nossa, eu vou passar mais 1 semana sem a minha esposa, mas não vou dizer não, afinal de contas ela está indo para o Tocantins, E eu pensei, será que os homens no Tocantins são bonitos? Acho que não. Muito ciumento. Mal sabia eu que o retiro tinha mudado do Tocantins para São Paulo, para Campinas, para o Monte Oreb. E um par de dias depois, acho que 2 ou 3 dias depois, ela me liga. E ela me liga muito emocionada, e eu estava numa reunião de negócios, num almoço de negócios, e ela fala, amor, eu preciso falar com você. E eu digo, ok, tá bom, me dá 1 minuto. Eu estou almoçando aqui, tendo uma reunião de negócios, me dá 1 segundo. Ela falou, não, eu preciso falar com você agora. Eu, tá bom. O que houve? Eu conheci um homem. Como? Eu conheci um homem que me ama de uma maneira como você nunca vai me amar.
Eu, como? Que homem é esse? E ela me responde, eu conheci Jesus. E aí, eu que era mundano, que não tinha nada com Cristo, ou pelo menos não procurava a presença do Senhor, eu tive uma paz em escutar que ela tinha conhecido Cristo. E eu respondi para ela no meu engano. Jesus, ó, já conheço há um tempão. Imaginem, amados, eu viria conhecer Jesus através da mudança que o Espírito Santo operou e iria continuar operando na vida dela e na minha vida por consequência, porque eu recebi em Orlando uma mulher que não me julgava, que não me condenava, que me permitia continuar vivendo uma vida mundana, e ela me colocou de volta no lugar de autoridade que eu deveria ter tido desde o princípio no casamento. Porque, como nós vivíamos uma vida fora da aliança, em Cristo, nós vivíamos uma vida da maneira como entendíamos, de acordo com os padrões do mundo, né? E ali, através do testemunho dela, não da submissão, nem... ou seja, ela não se submetia a mim, mas ela se colocava como um par que me complementava, me trazendo boas ideias e não trazendo condenação. Assim como a palavra iria nos ensinar, eu e ela, em Romanos 8, primeiro versículo de Romanos 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E como tal, ela entendeu no Espírito e não me condenava pelas minhas opções. Orava e intercedia por mim. Então, tudo aquilo que deveria trazer o espírito de ira, o espírito de fúria, briga, contenda, divisão, não trouxe. E ela tinha um amor sobremaneira. Ela exalava a misericórdia de Cristo. E isso foi chamando a minha atenção, foi aguçando a minha curiosidade, porque eu via o fruto do Espírito Santo agindo na vida dela. Eu só não sabia que era o Espírito Santo agindo na vida dela. Perdão. E algumas coisas que, para quem tem filhos, os filhos, eles são muito inteligentes. E eles sabem muitas vezes manipular para conseguir o que eles querem. Então, o que acontecia? Eu tenho um filho que se chama Rafael. Uma bênção. Ele é uma bênção, mas ele tinha na época 12 anos, então ele ia ao pai, ele ia à mãe. Então, o que ele fazia? Quando o pai falava não, ele ia para a mãe, até um fala sim. Então ele acabava manipulando, a gente acabava brigando, não, né? Porque se ele ia num programa que o pai não tinha deixado, eu não sabia, ele vinha para mim. Então a gente não tinha uma ordem. E tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter um líder, tudo tem que ter uma palavra final. Verdade. Porque senão vai ficar confuso e vai ter desavenças. Então, quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fiz, quando o Marcelo fala assim, ela devolveu o meu lugar de autoridade, foi principalmente com o nosso filho. Eu chamei ele e eu falei, olha, daqui pra frente a última palavra vai ser do seu pai. Por quê? Porque aí não ia ter mais espaço para ele nos manipular e para que a gente brigasse por causa disso. Sim. Então eu falei para ele, eu posso falar sim, mas se teu pai falar não, acabou, é não. Então ali a gente já colocou, até para os nossos filhos, eles vão ter muito mais, vão crescer de uma forma muito mais saudável e vai ser o entendimento deles também. E na mesa também, tudo eu servia primeiro o meu filho. E eu entendi, não, primeiro vou servir o Marcelo, por quê? Porque o homem, ele gosta de ser honrado, ele gosta de se sentir respeitado, honrado. Então eu comecei assim, essa cadeira aqui vai ser do seu pai, você vai sentar naquela cadeira, você vai esperar primeiro
eu vou servir o seu pai, depois eu vou servir você. São coisas pequenas do dia a dia, mas fazem muita diferença. E não é religiosidade, não. É uma questão de ordem. Tudo tem uma ordem. E no reino, falando das coisas espirituais, mais ainda, o homem, ele foi chamado para ser o cabeça, a mulher a coluna. A cabeça não se sustenta sem a coluna. E vice-versa, a coluna não consegue levar o corpo aonde ele deve ir sem a cabeça. Então, amados, entendam, é muito importante trazer à luz ao processo, porque Deus, Ele é um Deus de ordem, mas Ele também nos permite passar pelos processos que vão, onde a gente vai se esvaziando daquilo que nós éramos e nos tornando cada vez mais aquilo que Ele tem para nós em Cristo. O nosso casamento não era perfeito. Tinha ciúme, desavença, briga, mas o nosso casamento também não se tornou perfeito, né? Agora, o que eu aprendi entregando a minha vida para o Senhor, vivendo uma vida como marido e mulher, uma aliança em Cristo, é de fato o que a palavra nos ensina, que é muito melhor dar do que receber. Eu repetia isso sem entender, sem provar, sem experimentar da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós estamos alinhados, quando nós seguimos aquilo que Ele de antemão preparou para nós. É tão bom quando você começa a se sentir liberto das coisas do mundo, do ciúme, da raiva, da ira, e é tão bom quando você dá ao Senhor o lugar dele nessa união, né? A palavra é tão plena, ela é viva, e ela nos ensina que em Cristo, ou com Ele, nós morremos para a nossa vida antiga, mas através da ressurreição dele, da rejeição que ele sofreu, nós fomos adotados, nós fomos ressurretos nele. E dessa forma nos tornamos nova criatura. Glória a Deus por isso, por essa oportunidade que o Senhor me deu, de através do sim dela ser alcançado. O mais interessante é que eu não vim primeiro. Primeiro veio o meu filho. Ele começou a ir com a minha esposa para a igreja. Eu era muito resistente, eu era espírita, eu achava que eu entendia as questões espirituais. Imagina, eu achava que a salvação vinha somente pelas obras. Eu carregava um peso muito grande, porque eu sempre caía de novo, na bebida, na festa, jogos de azar, nas coisas do mundo. E a reforma íntima nunca me bastava. Mas em Cristo, através do Espírito Santo, nós entendemos que é Ele que nos faz novo, é Ele que nos permite experimentar da misericórdia e da graça de Deus. E de fato ser transformados, até mesmo através do que a palavra nos diz, do nosso culto racional, mas que não é algo que a gente faz por intuição, nem mesmo por entendimento pleno e completo, mas o Senhor vai revelando, o Espírito Santo vai trazendo, Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos e a cortina, para que nós, aos poucos, a gente comece a caminhar de uma maneira onde nós somos cada vez mais plenos em Cristo e não plenos em nós mesmos, porque não há plenitude na independência. Sim. A partir do momento que eu comecei a praticar, né, realmente, através das minhas ações, porque
a palavra só, ela não, mas nós quando colocamos as nossas palavras em prática, e a palavra de Deus, né, em prática, em ações, Amém. realmente a gente vê resultados na nossa casa, com o meu filho. Então eu fui na igreja. Então assim, o Marcelo foi sendo alcançado, mas eu não, eu sentia muito o Espírito Santo falando para mim, eu vou fazer. E fez. Então assim, eu não falava com ele, eu não pregava para o Marcelo, eu não convidava ele para a igreja. Sim. Eu tentava simplesmente obedecer ali o que Deus estava me pedindo do meu papel. Quer dizer, então, entendendo o papel de uma esposa, me posicionando, agindo de forma paciente, amorosa, com cuidado, devolvendo a honra, o respeito, intercedendo. Orando. Então, eu comecei a colocar as ações, né, em prática, mas eu deixei realmente a parte, eu entreguei para Deus. Ela entregou para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Exatamente. Então eu confiei em Deus. Amém. E no direcionamento que Ele me dava. Amém. Então o Marcelo, ele continuava indo, fumando, coisas que me incomodavam muito antes de eu me converter. Jogando pôquer com os irmãos, com os amigos. O cigarro era uma coisa que me incomodava demais. E aí, bebendo. E aí a bebida, principalmente quando ele bebia uísque, eu sentia que realmente assim, ele mudava com o uísque. Então aquilo que antes eu falava não faz, eram brigas, eu comecei a simplesmente confiar no Senhor, ter muito mais amor, paciência. Eu ia embora dos lugares, eu deixava ele, chegava uma hora, se ele fosse continuar a beber ou fumar, eu me retirava, chegava em casa, mas orava, sem condenação. Coisas que eu nunca fiz antes. Sim. Eu nunca deixaria ele num lugar, por exemplo, antes, mas... Aliás, porque esse homem bonito desse jeito, ela não ia abandonar em qualquer lugar, né? Amados. Mas a paz que Deus começou a me dar e o direcionamento também, de falar, vai, e ele via essa paz em mim. Quer dizer, no dia seguinte eu não estava com a cara emburrada, eu não estava cobrando ele porque ele fumou, porque ele bebeu a mais, porque ele... Eu literalmente, eu comecei a cuidar de mim e fazer aquilo que realmente Deus me pedia, que era o amor, a fidelidade, devolver a honra, servir, cuidar. Então essas foram as coisas que foram transformando a minha casa. E através do sim dela, a presença entrou no meu lar. E a presença, eu colocava aí ela colocava louvor o tempo todo. Eu passava o dia inteiro escutando louvor. E eu achava que era brega, eu achava que era horrível. Mas depois a gente fazia viagens, né? Como vocês podem ver, eu sou carioca, né? Dá pra ver pelo sotaque, pelo acento. E eu adoro praia. E a gente mora em Orlando, e Orlando não tem praia. A praia mais próxima fica 1 hora daqui. Então nós íamos para a praia e ela colocava louvor no carro. E chegou em um momento, eu continuava completamente mundano, mas os louvores foram encontrando na minha alma um lugar, na minha mente também. E todos cantavam. E nós íamos no carro cantando, louvando. E muitas vezes emocionadas ali, sentindo a presença do Senhor. Eu não entendia o que estava acontecendo. Meu filho pedia as músicas, então realmente assim, Deus ele entrou na minha casa, ele começou a mudar todas as coisas, aos poucos trabalhar no coração do Marcelo, no meu. Até que um belo dia, o meu filho, numa manhã de domingo, ele, pronto para ir para a igreja com a mãe, ele sai de casa, bate a porta, antes de sair ele me pergunta, vamos? Eu digo não, vou ver o jogo do Flamengo. Ele fecha a porta e sai, dá 2 segundos, ele abre a porta de novo e fala, pai, vamos. E eu falei, vamos. E fui com a minha mente muito certa de que eu não iria experimentar absolutamente nada vindo de Deus. Porque eu achava que eu conhecia Deus.
Eu falei com um tom de brincadeira quando eu contei a história que ela me ligou do retiro, dizendo que ela tinha conhecido um homem, mas quando eu respondi para ela que eu já conhecia Jesus, porque de ouvir falar, né? Da minha forma, eu acreditava que eu conhecia Cristo, né? De ouvir falar. E fui para um culto maravilhoso, numa igreja cheia do Espírito Santo, uma família americana completamente entregue à obra de Deus. E ali naquele lugar eu fiquei impactado com a presença, mas eu não entendi o que era. E aquele pastor com uma palavra, parecia que alguém tinha contado para ele todas as minhas lutas, todas as minhas dúvidas, todos os meus anseios. E era uma igreja com 300, 400 pessoas e parecia que ele estava pregando para mim. Não foi nada piegas, não foi nada apelativo, não foi nada emotivo. Foi a palavra, simplesmente a palavra. E naquele dia eu entendi que eu voltaria naquele lugar. Mas que eu jamais daria o dízimo. Na minha mente, né? Mal sabia eu que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, foi Ele que nos deu. E tudo é dele. E tudo é para Ele e por Ele. Mas eu acabei retornando naquele lugar 2 vezes mais. E na terceira visita, eu fui tocado pelo Espírito Santo e fui batizado por Ele. Sem ninguém pegar a minha mão, sem ninguém fazer um apelo. Eu tive uma experiência que eu nunca tive em nenhum centro espírita, em nenhuma sessão de espiritismo ou espiritualista. Eu fui banhado pelo amor de Deus. Eu fui lembrado que eu era filho amado e que Ele me perdoava. E o que eu experimentei foi tão forte, amados, que o culto terminou e eu continuava de joelho. Eu caí ajoelhado durante o louvor e eu permaneci ajoelhado, chorando, experimentando o Espírito Santo por todo o serviço, por todo o culto. E foi exatamente o que Ele havia dito para ela, que ela não colocasse a mão, que ela intercedesse, amasse, mas que ela deixasse, porque a obra seria dele. E a obra tem sido dele, a obra é dele sempre. Amém? Não, e até no fato de pregar, né? A gente às vezes, né, a gente conhece Jesus e quer falar dele, quer falar para o marido. Verdade. E pregar para o marido, mas o Espírito Santo assim comigo foi tão direto: eu vou cuidar, eu vou me revelar, só ama, cuida. Então foi o que eu fiz, assim, foi em amor mesmo. Em entregar para Ele as coisas que, na verdade, né, a honra, o respeito, e o nosso casamento realmente foi transformado. Amém. E hoje, com o entendimento que Deus fixou um tempo que até a morte Amém. nos ajuda muito. Porque... Aliás, perdão, por toda a eternidade. Amém. Ela acha que ela vai se ver livre de mim. Coitada. Amém. Mas, de assim, jeito nenhum. Outro dia a gente começou uma discussão e eu falei: olha, eu acho melhor a gente parar, porque a gente vai ter que se conviver até a morte. Então eu acho melhor a gente aqui se entender. E outra coisa que eu quero deixar aqui, que eu acho muito importante, é para que ninguém durma brigado. Eu ia falar nisso. Amém. Eu ia falar exatamente nisso. Eu quero trazer à memória de vocês esperança. Sim. Que vocês se lembrem dos momentos de alegria, de gratidão que vocês tiveram e eu declaro, ainda terão com seus cônjuges. Amém. Porque é muito importante saber que a tua família é projeto de Deus. Ela não é o teu projeto. Sim. Deus é o maior interessado que a tua família prospere, que o teu casamento seja restaurado. Ele é o maior interessado em salvar a tua esposa, em salvar o teu marido, em salvar o teu filho. Ele é aquele que nos ressuscitou em Cristo e para Ele nada é impossível.
Verdade. E assim, o perdão, né, que é o remédio de cabeceira que a gente tem Amém. que tomar quantas vezes for necessário, principalmente não dormir brigado. Então eu acho assim, Muito a gente está importante. junto há 27 anos, eu nunca saí do meu quarto, ou o Marcelo saiu do quarto. Então a gente sempre tentou realmente... Depois que Cristo entrou na nossa vida, seguir à risca essa regra, Sim. né? Esse direcionamento, para que a gente possa, ao deitar, logo dormir, como diz o Salmo 4, para que a gente tenha paz, ou seja, para que nada fique para o dia seguinte. Mas não em tom de acusação, não com aquele sentimento de que eu quero lavar a roupa suja, mas sim na certeza de que aquele que é por você, que nos escuta, ele também é pelo seu esposo e pela sua esposa. E ele faz nova todas as coisas. E que cabe a nós, então, tirar o ressentimento, tirar o rancor, tirar toda a acusação, a mágoa, principalmente não dormir com esses sentimentos. Porque em algum momento é isso que nos afasta um do outro. É dessa maneira que o inimigo, eu vou me referir a ele dessa maneira, ele entra, ele vai ganhando terreno, ele vai tendo legalidade nessa aliança em Deus. E é isso que a gente precisa estar atento, né? Amém? E nós temos o Espírito Santo, que é a graça capacitadora, que nos ajuda todos os dias, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então, muitas vezes, mesmo achando assim, sabe, injustiçada, eu, digamos, agi também de certa forma errado, porque eu retribuí com uma palavra grosseira. Então eu tenho também o meu, a minha parte, porque, né? Então eu vim e falava, olha, me perdoa. Antes de dormir, né? Quando eu falava me perdoa, eu acho que quebrava já. Marcelo também vinha, pedia perdão da parte dele, e a gente conseguia voltar à paz. Então, assim, a paz é o que a gente tem que realmente... Jesus é o príncipe da paz. Amém. Então nós temos que realmente lutar para ter paz. E outra, mais do que ter razão. E muito importante lembrar, paz. É um processo. Vocês não vão, de um dia para o outro, colocar tudo isso em prática. Mas através da tua procura. A palavra em Jeremias 29:11 nos ensina que Ele tem planos para cada um de nós. E são planos de nos prosperar e nos dar esperança em um futuro. Amém? Mas ela também nos ensina no 13 que na medida que nós o procurarmos, Ele vai se permitir ser encontrado por nós. Então, amados, é um processo. É uma construção diária, porque o casamento ele não vem pronto. Ele se constrói. Então é uma construção diária. Amém. E que eu estava falando dos pilares, né? Amém. Do amor, da fidelidade, da honra. Então são escolhas diárias. Eu escolho permanecer, eu escolho perdoar. E muitas vezes a gente tem que lutar contra os nossos sentimentos e tomar essa decisão, sabendo que Deus já fixou um tempo que é até a morte, é uma aliança que nós temos um com o outro e que nós somos uma só carne. O nosso casamento, na nossa imperfeição humana, naquilo que a gente vive fora de Cristo, vai ter um momento que a tua carne vai gritar: larga esse esposo, larga a tua esposa. Mas lembrem-se, o plano de Deus é para que vocês permaneçam juntos, como uma só carne, como um só corpo. Aquilo que doía, cada vez mais vai doer menos. O plano dele não é para que vocês se separem. O plano deles é fazer nova todas as coisas. Esse, através da misericórdia
de Deus, é esse o plano que Ele tem para a vida de vocês, para o casamento de vocês. Eu sei que alguns vão estar aqui ouvindo isso sem esperança, porque vivem relacionamentos que, quiçá, vocês nem sabem que são relacionamentos abusivos, mas tenham esperança. Se existe luz e se agora vocês estão questionando a aliança de vocês, não questionem procurando a porta de saída. Que esse questionamento traga à luz a sua identidade em Cristo e a sua missão como esposo e como esposa, de ser a fiel auxiliadora, de ser o cabeça da casa, do relacionamento, por trazer, aquele que deve trazer a presença do Espírito Santo sobre a família, e crendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, e que não existe um caminho, uma fuga que esteja de fato alinhada com aquilo que o Senhor tem para você, né? Na hora que você foge para viver de acordo com aquilo que você julga ser perfeito, talvez você esteja correndo na direção contrária daquilo que Deus tem para vocês. Amém? Amém. E não quero entregar essa palavra com julgamento, mas eu quero que vocês entendam que há pessoas, pastores, esposos e esposas que viveram talvez aquilo que vocês estão experimentando hoje, que não seja a graça, a plenitude, a misericórdia de Deus, mas eu quero que vocês tenham esperança e que vocês não simplesmente procurem o caminho de menor resistência, porque nem sempre a vontade do Senhor é esse caminho. Lembrem-se, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é isso que Ele quer que resplandeça através do sim de vocês e da união matrimonial de vocês. Amém? Amém. 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 Fiquem com Deus, espero que a gente tenha ajudado aí. Amém. E esse assunto de casamento é um assunto que queima o nosso coração. Sim. A gente hoje realmente tem um casamento transformado. Glória a Deus. E Deus continua nos aperfeiçoando, porque não somos perfeitos, mas entendemos que confessamos, nos arrependemos e perdoamos todos os dias para que a gente possa estar junto até a morte. O mérito é todo do Espírito Santo e dela. Tá? Na verdade é todo de Deus. Amém. E até uma vez, assim, para a gente terminar, né? E a gente estava conversando com o nosso filho e a gente estava comentando de um casal, né? Esses são os filhos do segundo casamento. E ele olhou para nós e falou: eu sou o filho do segundo casamento. E a gente ficou em choque. Como assim? A gente só casou uma vez? Só casou uma vez. Como assim ser o filho do segundo casamento? E ele falou: não, porque vocês tinham um casamento antes de Jesus entrar e hoje Amém. Vocês têm um novo casamento. E aí eu perguntei para ele: qual casamento que você quer ter? Aí ele: lógico que o segundo. Então realmente quando a gente Amém. Traz Jesus para o nosso casamento, a luz entra, né? E as trevas batem em retirada. Exatamente. E nós podemos nos permitir ser aperfeiçoados em amor. Amém. Né? E toda a glória é toda dele, toda a honra e todo louvor e todo louvor deve ser dado a Ele sempre, hoje e sempre. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A paz. A paz.